dia. Bora, vamos começar nosso programa de hoje. Boa noite a você que está nos ouvindo. Boa noite a você que vai nos acompanhar nesse programa de hoje, onde vamos trazer mais assuntos interessantes. E hoje um pouco relacionado ao mundo do trabalho. Então, aqui comigo, a minha querida colega de trabalho, Rosimere. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Karina. É um prazer estar aqui prestigiando, né, esse programa maravilhoso. Quero agradecer aí o convite. Uma boa noite aos ouvintes, que eu sei que não são poucos, está bombando lá no Insta, né? E para a galera já te conhecer, Mary, me conte aí. Quem é você para as pessoas te saberem? Apresente-se um pouquinho para a gente. O que tu faz, teu trabalho? Então, como bem disseste, Mary, né? Mary. Conhecida como Mary. Psicóloga Rosimere Vieira, mas Mary. Eu sou professora da Universidade, da Unesc. Né? Faz um tempinho, né, Mary? Faz um tempinho, desde 2014. Oh. Sou egressa, me formei na universidade. Sou Master Coach, tenho mestrado em administração, especialista cognitivo-comportamental, muito bem voltado para o desenvolvimento de pessoas e lideranças de alta performance no mundo do trabalho. Então, é TCC na veia, mas do outro lado, né? Não só não é na clínica, dessa vez é para desenvolver as competências socioemocionais no mundo do trabalho. Eu e a Mary somos suspeitas de falar da TCC, né? A TCC é a terapia cognitiva comportamental, uma teoria onde a gente trabalha com as pessoas e vê os resultados, então somos apaixonadas por essa abordagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental para o desenvolvimento das soft skills no mundo do trabalho. Que nome chique esse, né? Chiquérrimo. É chiquérrimo, nossa. E o que é essa palavra chique, né? Vamos começar assim. Então, soft skills. Vamos combinar que o mundo do trabalho é chique, né? Então, nós usamos muitos termos em inglês. O coach, né? Que é o treinador. É verdade. Nós usamos vários termos, né? A gente põe uma cerejinha, pinta de dourado as palavras em português para dar um glamour. Claro. Então, as soft skills são as competências socioemocionais que o mundo do trabalho ele tem. Não vamos dizer que é uma exigência, mas é aquilo que o psicólogo, por exemplo, aqueles psicólogos que ficam lá no recrutamento e seleção, quando eles fazem já desde o filtro, né? Eles ficam de olhinho desde a avaliação psicológica, e aí não é só... Quando a gente fala em avaliação psicológica, Karina, as pessoas têm muito medo do teste, né? E, na verdade, nós já iniciamos a avaliação psicológica desde o primeiro contato, do recebimento do currículo, do apresentação do currículo. Tudo. Toda avaliação psicológica, ela já começa ali no comportamento. Isso é soft skills. Né? Então, já aprendemos uma coisinha, Já aprendemos uma coisinha. Já começamos a aprender. Não é só teste. Então, competência socioemocional é, na verdade, como eu me comporto, como eu lido com as minhas emoções também no mundo do trabalho. E como isso hoje tem sido muito mais observado, como tem sido muito mais... digamos assim, não é exigido, né? Porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas o quanto mais isso tem se destacado, inclusive para as pessoas, em termos de carreira, em termos de crescimento, realmente isso aparece bastante assim, Mary? Aparece. Tu, com essa experiência, né, na parte do trabalho. É interessante, Karina, porque nessa pandemia... desde 2010 a gente já vem falando sobre o mundo VUCA, né? Que algumas pessoas, elas confundem com MUVUCA. Opa! E o mundo VUCA é um acrônimo que surge lá nos Estados Unidos, no pós-guerra, lá na década de 90, quando o general do Exército ele foi justificar para a sociedade americana
por que de tantas baixas? Muitos soldados morreram, foi uma guerra muito violenta. Certo. E aí ele foi explicar como que era, né? Eles criavam estratégias à noite para ataque e quando chegava de manhã o cenário havia mudado completamente. E aí ele fala, né? Então ele é um acrônimo já, o mundo VUCA, né? VUCA. Que era volátil, que era incerto, que era ambíguo, né? E Dinâmico. aí nós sentimos, principalmente, não no Brasil, mas no mundo inteiro, é que o mundo VUCA a gente já falava isso lá no mundo do trabalho. Só que na vida, no nosso dia a dia, nós fomos afetados de tal forma que o mundo VUCA ele veio à tona em 2020. Mas ele já existia em 2010, a Harvard Business School, a escola de negócios da Harvard, ela já trouxe em 2010 para o mundo do trabalho. Então, e a gente já vem observando, né, o quanto as pessoas precisam estar emocionalmente bem controladas para que se alcancem as metas, que se melhore a produtividade. Isso é neurociência, né? Então, as soft skills, o desenvolvimento das soft skills dependem 100% de uma saúde mental em dia. A relação da saúde mental com as soft skills é para desenvolver. É para desenvolver. Na verdade, quando eu começar aqui a fazer uma lista, né? E aí a gente fala, bom, eu trouxe aqui uma lista que ela já tem sido... Ela já tem sido muito divulgada, principalmente de 2010 para cá, a gente tem divulgado muito, eu lembro. 10 anos aí, né? Ela tem sido mais, assim, falada aqui no Brasil, mas, assim, eu lembro que desde 2010, já trabalho na área organizacional, e eu lembro que a primeira competência socioemocional que saiu lá no Fórum Mundial Econômico, então essa lista, né? Essa lista do ranking, tanto das profissões, do futuro, que cai, que não cai, tanto as competências socioemocionais que o mundo do trabalho exige, elas acontecem, elas surgem, né, de uma agenda lá do Fórum Mundial Econômico, que por 50 anos aconteceu no mês de janeiro em Davos, na Suíça. Lembra lá de 2019, 2020, teve aquela menina Greta, né? Lembra? Isso. Então são pessoas, são pessoas que levantam bandeiras, que são convidadas, são políticos de vários países, alguns inclusive não participam, né? Como a China já participou, mas agora não mais. Então, nesse Fórum Mundial Econômico se discutem, né, 4 tripés. Tá. Se discute saúde, educação, política e economia. Então, na economia, tem uma agenda específica para o mundo do trabalho. E a minha dor aqui no Brasil, com relação a pessoas, é a mesma lá nos Estados Unidos, é a mesma na Itália, é a mesma na França. Então, os líderes mundiais vão discutir sobre isso. E dessas reuniões saem as listas, todo mundo olha. Maioria, né? Então, aqui, por exemplo, aí eu estava falando em 2010, a primeira, eu lembro que a capacidade de receber feedback foi uma das características que a gente procurava. Porque é muito difícil receber, é fácil receber um elogio, né? Agora, quando você recebe um feedback negativo e você precisa entender que você não é o alecrim dourado e que você tem competências a melhorar, né? É difícil, né? É muito difícil. Então, aquelas pessoas que têm baixa tolerância à frustração, por exemplo, têm, né, uma baixa capacidade de receber feedback. Então, já esteve lá em primeiro lugar. Hoje já está em 7º com outro nome, com capacidade, com flexibilidade cognitiva. Mas o problema é o mesmo, elas só vão... Se a gente for observar dos últimos 10 anos, são as mesmas e elas vão, uma passando por cima da outra. Uma vai para o 7º, outra vai para o 6º. Né? Conforme a necessidade do mercado. Conforme a necessidade do mercado, exatamente. Exatamente. E aí onde é que entra, né, a saúde mental? Eu preciso estar com a minha saúde mental, é igual para receber o feedback, né? Como é que eu vou receber um feedback e entender que o feedback é relacionado ao meu profissional, não à minha pessoa, e saber lidar com isso no dia a dia. Dia a dia, na empresa, com os colegas de trabalho, não levar isso, né, para o meu pessoal e no outro dia vir trabalhar de cara amarrada.
Isso mesmo, perfeitamente. E qual é a importância das soft skills? Estou Soft adorando skills. esse nome, soft skills. Chique, né? Muito chique. A importância das competências emocionais, socioemocionais, por exemplo. Vamos colocar aqui um líder que seja hostil. Não é só um líder hostil que vai trazer um problema para a organização. Todas as pessoas que têm problemas socioemocionais, comportamentais e emocionais, o emocional afeta o comportamental. Isso faz parte da nossa tríade cognitiva da psicologia cognitiva. Isso né? mesmo. Então, a forma como eu me comporto tem muito a ver com a minha visão de mundo, né? Então, uma pessoa, um líder ou um chefe, né, que tem um comportamento hostil, ele vai provavelmente promover um ambiente hostil. Isso vai gerar o que dentro de uma organização? Rotatividade, é o entra e sai, absenteísmo. O que é o absenteísmo? Atestados, faltas. E aí tu começa, então, o mundo corporativo, o mundo das organizações, Karina, é tão legal, porque tudo tem forma de tu levantar os indicadores. Por exemplo, um setor que tem muita rotatividade, né? Lá numa entrevista, por exemplo, numa entrevista de desligamento, tu consegue levantar indicadores. Por quê que você está saindo? Se a pessoa deixa sugestões, então isso tudo tem que ser feito por um profissional. Geralmente, né? Faz um mapeamento de como está. Faz um mapeamento de como está. Então, a gente levanta indicadores comportamentais para quê? Não é para pegar o líder e torcer o pescoço dele. É para desenvolver ele. E desenvolver, quando a gente fala de desenvolvimento dentro das organizações, as organizações, elas investem muito em T&D, né? Quando a gente fala de treinamento, a gente está falando de hard skills. Hard skills, depois eu ia te perguntar. Competências técnicas. E quando a gente fala de desenvolvimento, são as soft skills. Então, os setores de T&D ou programas, né, que nem toda organização ela tem um setor de T&D, mas pelo menos um programa de T&D, de treinamento e desenvolvimento, ela tem que ter. Então, geralmente o pessoal que trabalha no departamento de gestão de pessoas é que vai ajudar a criar instrumentos para levantar esses indicadores de T&D. Quando é relacionado às hard skills, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é formada em engenharia, que é uma competência técnica, uma hard skills, mas ele não tem uma capacidade boa de gerenciar pessoas, que daí é uma das soft skills aqui exigida pelo mundo do trabalho, e gerenciar pessoas aqui para o mundo do trabalho é gerenciar as emoções das pessoas. E gerenciar as emoções das pessoas, se eu não sei gerenciar nem a minha, como que fica isso? Como fazer isso? Então, isso é uma reação em cadeia, né? Então, é necessário. Por isso que a saúde mental... Por que a gente fala em saúde mental? 2019, a primeira empresa do Brasil a criar uma diretoria de saúde mental foi a Ambev. Então, para nós psicólogos, foi um ganho, foi uma festa. Eu soltei foguete, eu comi pipoca, eu tomei guaraná, né? Nesse dia... É comemorado. Comemorado. Por quê? Porque nós temos um grande, culturalmente falando, nós já tivemos um love, enquanto psicologia, um romance com o mundo corporativo. Quando a psicologia ela foi chancelada como ciência, o nosso querido John Watson, né, amado e odiado por muitos psicólogos, o John Watson, ele é o pai do behaviorismo, né? É o pai da primeira força da psicologia. E por quê, né? Por que a psicologia ovaciona muitas vezes o behaviorismo? Porque foi através dos estudos do John Watson que nós somos ciência hoje. Porque a segunda força era a psicanálise, né? E a psicanálise ela era muito voltada para a clínica, que hoje, né? Ela é muito forte. O Freud, ele explica muita coisa. Sim. Né? Inclusive coisas da TCC, porque também, né, o nosso pai da TCC foi um grande psicanalista. Que fez centenário, né? Que essa fez semana, centenário, né? Bonitinho, Aaron aniversário. Beck, o pai da psicologia cognitiva. Então, assim, voltei lá, né, em 1900 e... Guaraná com rolha. Mas é importante a gente frisar, porque a psicologia, quando ela foi chancelada como ciência, o John Watson falou o seguinte: qualquer pessoa pode ser o que quiser.
Isso Basta que ela queira. E ele acendeu uma luzinha no coração dos trabalhadores que dizia: olha, meu filho, tu pode ser o que tu quiser, mas tu tem que dar o teu sangue. E aí, a psicologia comportamental, basta que treine, né? E aí o Taylor, que é o pai da administração, por isso que eu fiz minha segunda paixão depois da psicologia, a administração eu amo, né? Essa área é maravilhosa, a gente precisa. Não é à toa que ela acha a organizacional muito legal, né? É muito legal. Ela é casou muito as legal. duas. Um beijo aí para os administradores, um beijão no casou coração, as duas bem aí. grandão. Mas olha só, quem comprou a ideia do behaviorismo no mundo do trabalho foi o Taylor, que é o pai da administração. E o Taylor foi muito feliz, porque ele entendeu, né? Ele entendeu que treinando as pessoas ele ganhava tempo, e tempo é dinheiro no mundo do trabalho. Ele foi mal compreendido nessa época, porque ele conseguiu, por conta desses treinamentos, da forma da organização do trabalho, e aí ele usou muito o comportamentalismo, organizando o trabalho, ele ganhou tempo e as pessoas, além de trabalhar menos, elas ganhavam mais. E aí, para as pessoas, né, sempre tem aquele que critica e não dá sugestão, né? Sempre tem os fazedores de milagre, né? Então, ele foi mal compreendido, porque como assim? Eu estou trabalhando menos e ganhando mais, aumentou a minha hora de trabalho, ele otimizou o trabalho. E usando o que? A psicologia comportamental. Então, o nosso romance, Karina, ele durou dentro do mundo corporativo até a década de 60. Esse programa, tudo isso que a gente está revivendo hoje, a gente já viveu há 100 anos atrás. A gente só está revivendo e entendendo um pouco mais porque a nossa querida neurociência, ela avançou e muito, né? E tem nos ajudado. E ela usa a psicologia cognitiva para explicar os fenômenos do desenvolvimento das emoções e do comportamento humano, inclusive no mundo do trabalho. Então, a gente usa a psicologia cognitiva, usa a neurociência cognitiva para potencializar a performance humana no mundo do trabalho. Quando chega na década de 60, surge a terceira força, que é o humanismo. O pai do humanismo é o Abraham Maslow. É aquele cara, né, da teoria motivacional, da pirâmide das necessidades. Só que o que aconteceu? Dentro do mundo do trabalho, o humanismo ele foi muito importante, né, para que hoje a gente observasse algumas questões com relação à saúde mental no trabalho, que hoje a gente está fazendo isso para potencializar. Só que naquela época, na década de 60, isso foi usado foi usado não como a saúde mental do trabalhador, mas como a doença. Foi focado na doença, na fadiga do trabalho. E aí, o que aconteceu? O mundo corporativo, ele não quer mais uma pessoa para ir lá e dizer que ele é o culpado por conta da doença. Né? E aí, claro, né, lá em 1930, a gente já teve a CLT, leis trabalhistas que ajudam muito o mundo do trabalho. E isso é um conjunto, né? É um conjunto de questões que temos evoluído. Porém, a psicologia ficou um ponto de interrogação. Nós ficamos aí num limbo, né? Num limbo que somente as grandes empresas, antes, né? Há um tempo atrás, aí uns 30 anos atrás, há 20, vamos dizer assim, somente as grandes empresas ficaram com a psicologia. E então, de 10 anos para cá, eu acredito que o mundo corporativo já compreendeu que é necessário trabalhar a saúde mental, desenvolver a saúde mental, medir a saúde mental. Porque quando nós estamos com a saúde mental afetada, e o que seria estar com a saúde mental afetada no mundo do trabalho? Estar com um nível hard, né, de estresse, um nível muito alto de estresse. E quando a gente está num nível de estresse, por exemplo, agudo, ou uma síndrome de burnout, eu diminuo significativamente a minha capacidade laboral. Que não fala da saúde mental do indivíduo enquanto indivíduo, e sim enquanto organização. Exatamente. Enquanto cultura, enquanto equipe. Então, assim... Mas vou pegar um gancho aqui, Mary, no que tu comentou, né? Que eu até ia trazer. Às vezes as pessoas, e eu já vi isso em consultório também, mas eu não tenho essa capacidade, eu acho que eu não vou dar conta, isso vai ser difícil demais. A Mary deixou bem claro, a gente
desenvolve as habilidades. Não é que, o fulano tem, meu colega tem. Não serve. Não serve. Não, eu tenho aptidão a desenvolver qualquer habilidade. Isso. Basta eu querer. Existia, assim, um medo, né? Com relação à psicologia. É que nós somos conhecidos no mundo do trabalho, Karina, por filtrar, né? Selecionar. O processo de seleção assusta. Tem muita gente, por exemplo, que entra mudo e sai calado no processo seletivo e o psicólogo que está avaliando, ele não dá nenhuma explicação. Que hoje em dia não se usa mais isso, né? Que o nosso papel é potencializar e não diminuir, né? Então, a gente precisa conversar mais com os nossos candidatos. Até porque a avaliação psicológica não é só o teste. Mas, eu acho que nós temos quebrado um tabu que avaliar é preciso para que a gente possa melhorar, né? Mensurar aquilo que tem que melhorar. O nosso papel é, de fato, colocar a pessoa certa no lugar certo, mas não é avaliar e entender que aquela pessoa não é perfeita. Como já falei aqui, perfeito só o alecrim dourado. Só o alecrim dourado. Ninguém é perfeito. E outra coisa, quando a gente faz quando faz um processo seletivo, por exemplo, né, faz uma avaliação por competência, até para admissão, nunca, em nenhum momento, o psicólogo promete 100% de assertividade. Ele promete probabilidades. Olha, essa pessoa tem uma probabilidade maior de desenvolver tal competência, porque ele não vai vir 100% pronto. Não é uma encomenda, né? Tu vai lá numa costureira e ela vai lá, faz sob medida um casaco, faz uma calça, faz uma saia. Até porque ele vem também moldado de outra empresa, até se adaptar à nossa empresa. Também tem habilidades a serem trabalhadas. E ele vem com suas crenças, né? Crenças. Sua visão de mundo, a sua conceitualização cognitiva. Nos interessa muito as suas crenças centrais, né? Como é que funcionam as crenças intermediárias. Então, já na entrevista comportamental por competência, Karina, a gente já faz uma pré-conceitualização cognitiva. Já faz. Mas como é que vamos só para o pessoal que está nos ouvindo entender alguns exemplos de soft skills. Vamos começar a pontuar. Capacidade de trabalhar em equipe. Capacidade de trabalhar em equipe. Se você tem isso, você tem umas soft skills. Empatia. Capacidade de resolver problema complexo. Criatividade. Flexibilidade cognitiva, que seria a mesma coisa que capacidade de receber um feedback. Inteligência emocional é uma das soft skills. E aí, compreendendo, né, que o Daniel Goleman, ele é um psicólogo cognitivo comportamental, já nos bastava apenas desenvolver a inteligência emocional com o olhar do Goleman. E aí tem algumas abordagens que fazem uma distorção, inclusive, da teoria do Goleman, que ao invés de avaliar a emoção, avalia a personalidade, que são duas coisas diferentes, né? Isso aí. Você é águia, você é leão, isso não tem na neurociência, né? Então, a psicologia no mundo do trabalho, ela vai avaliar aquilo que a neurociência nos ensina. Então, leão, tigre, coruja, né? Não tem bicho. Essa bicharada toda aí não tem. E aí eu percebi como Master Coach, Às vezes eu acho engraçado. Aí o paciente chega lá, Karina, porque daí eu sou a águia, eu sou o gatinho. Oi? Exatamente. Então, assim, não são termos científicos que a gente está acostumado, né, a estudar e aplicar no comportamento humano. Então, o comportamento do ser humano, ele é o que ele é. Ele foi construído de alguma forma. Claro que ele é emoção, ele é personalidade, ele é temperamento e ele é caráter. Mas emoção e personalidade são duas coisas que foram construídas de modo diferente. E que algumas pessoas que leram, por exemplo, o livro do Daniel Goleman, como inclusive, né, ofensivamente, como um livrinho de autoajuda, que ele não é um livrinho de autoajuda, ele é uma teoria, né, científica.
Então, o livro do Daniel Também não deixa Goleman... passar nada. Nada, é porque eu estudo o comportamento humano. E aí eu falo com propriedade, né? Porque Claro. eu estudei... E é bacana isso, porque assim, ó, eu sempre comento também com os pacientes. Eu não estou aqui para falar do que eu acho, não estou aqui para falar da minha experiência, estou aqui para falar de teoria, estou aqui para falar de ciência. Exatamente. Como qualquer outra profissão que tem uma ciência, né? E ciência é estudo, é pesquisa. E assim, e aí quando a gente fala, quando a gente fala do mundo do trabalho, saúde mental e o mundo do trabalho, né? Vamos trazer lá para a neurociência. O que a neurociência fala que... O que a gente libera quando está na emoção negativa? Raiva, angústia, tristeza, desânimo, desamor, desvalor, desamparo, né? Quando a gente tem esse tipo de sentimento, o que a gente vai liberar, né, na nossa mente, na nossa cabeça, né? Como as pessoas dizem, cabeça. Na cabeça. Tem problema de cabeça. A nossa mente, ela é maravilhosa quando a gente consegue ter o controle. E nós fomos, Karina, feitos para sermos autorreguláveis. E a autorregulação, ela é muito importante, ela cabe também no mundo corporativo. Tudo cabe no mundo corporativo, né? Cá entre nós, por isso que a Mary é apaixonada pelo mundo corporativo. Mas ela vai falar mais sobre a autorregulação daqui a pouquinho depois do intervalo. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Curta, comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. facebook.com/Rádio Cidade em Dia. De que tempo você é? Crie novas possibilidades e desenvolva suas competências, construindo valor para as pessoas e para a nossa sociedade. Experimente como vai ser a educação do futuro com a Unesc Virtual. 33 cursos em diversas áreas na modalidade de ensino à distância. EAD Unesc Virtual. O seu tempo, a nossa universidade. Matrículas abertas pelo WhatsApp 999-150433. Por uma cidade melhor. Você sabia que para produzir uma tonelada de papel é preciso 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia? E que para produzir a mesma quantidade de papel reciclado são usados apenas 2 mil litros de água e 50% dessa energia? A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte. Cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Todos os dias, centenas de pessoas sofrem algum tipo de acidente de trânsito no Brasil. E os que envolvem trens são com certeza os mais evitáveis. Diferente do seu carro, o trem não pode parar. Por isso, pare de achar que vai dar tempo. Olhe o que você tem a perder e escute a voz do bom senso. Conduza a sua vida com segurança. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Nunca foi tão importante ter uma forte presença digital. A Time Marketing Digital, empresa do Grupo Catarinense de Rádios, tem o que é preciso para o seu sucesso: estrutura, qualidade e estratégias personalizadas como sua empresa precisa. Você só encontra aqui. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99114-0193. 99114-0193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação.
De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado. No programa Boa Noite Cidade. Patrocínio Pós-Graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Matrículas abertas. unesc.net/pós 2021. Voltamos com o nosso quadro O Problema dos Outros. Eu, Karina Meng, trazendo sempre dicas, informações, conteúdos na segunda-feira para ajudar você de casa com questões do cotidiano e do dia a dia. Hoje estamos falando sobre as soft skills, que é da área do trabalho, da organização. E está aqui comigo minha querida colega psicóloga, a Rosemary Vieira. E nós estamos falando sobre autorregulação, que a gente estava falando? Autorregulação. Autorregulação. Conte-nos mais Perfeito. sobre isso. Essa frase é do Freud. Tudo bem. Conte-me mais sobre isso. Vamos dar uma chance para o Freud aqui na cognitivo comportamental. Passinho, né? Então, vamos lá. Autorregulação. Quando a gente fala em autorregulação, algumas pessoas já abrem os olhos, né? Opa, o que é isso, né? Quero saber. Tem muita gente, como eu trabalho com desenvolvimento de liderança e equipes de alta performance, é muito gostoso quando tu vê na expressão facial uma curiosidade, né? É verdade. Sempre digo, por favor, me interrompa, eu adoro ser interrompida. Acho o máximo as pessoas terem curiosidade. Curiosidade leva a gente longe. É, e aí, assim, é muito legal, é muito bacana o quanto eles gostam da psicologia. Inclusive, tem uma empresa que eu presto consultoria, que 2 dos gerentes já comunicaram que estão fazendo a matrícula num curso de psicologia. Adorei isso. Eu fiquei, nossa, uau, eu amo vocês. Eles disseram, Mary, é muito bom, é muito importante na nossa área, todas as áreas, né? Então, assim, a autorregulação é justamente a capacidade que eu tenho de reconhecer a minha emoção e lidar com ela, né? Autorregulação, nós somos feitos, a neurociência ela veio para nos ajudar, porque uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela vai estar se prejudicando em qualquer esfera da vida. Por exemplo, você atende em consultório, né? Atende casais, 99% dos problemas acreditam que são comportamentais, são relacionados às emoções, né? Ah, porque gritou comigo? No mundo do trabalho não é diferente. 99% é relacionado à comunicação. E a comunicação, hoje se fala muito em comunicação não violenta, né? Sim. Marshall, maravilhoso, ele trouxe essa teoria, ele trouxe muita coisa da TCC também, né? Da comunicação violenta. E é isso aí. É o autocontrole emocional para tu te comunicar de forma assertiva. E aí é mais uma palavrinha bonita que algumas pessoas não entendem, que o termo assertividade, ele foi trazido da psicologia lá na década de 50 pelo Albert Bandura. E a assertividade é o mesmo conceito de inteligência emocional e de sabedoria e de sensatez, né? E sociabilidade. E o que é mais legal é que a gente não tem que ter tudo isso, porque isso a gente desenvolve no decorrer da nossa vida, na trajetória, na caminhada. Às vezes a gente olha assim, nossa, mas que legal, né? A pessoa tem tudo aquilo ali, mas eu também posso ter esse pacote, esse plus. Certeza. É desenvolvimento. E essa é a parte mais legal, porque é o que faz a gente evoluir enquanto ser humano. Exatamente. É o máximo, né? 2 pessoas aqui apaixonadas pela psicologia, divagando. Exatamente. E o melhor de tudo isso é que a gente vê resultados, né, Karina? Nossa profissão é a melhor do mundo. É a melhor do planeta, porque nenhum psicólogo estuda para ficar rico, ele estuda para ajudar as pessoas. E quando a gente começa, de fato, a observar que o nosso trabalho ele surte resultado positivo na vida e ele impacta de forma tão positiva na vida das pessoas, isso enche os nossos olhos e o nosso coração. E também pode encher os nossos bolsos, mas encher os bolsos não é
o nosso foco. É O consequência nosso do nosso trabalho. Exatamente. É consequência. É consequência. Então, assim, o dinheiro na vida de um psicólogo, ele vai ser consequência, ele não vai ser o foco. O foco é ajudar ele a sair do estado atual e ir para o desejado de forma efetiva e permanecer. Do ponto A para o ponto B. Isso aí. E, Mary, quais as soft skills mais requisitadas no mercado atual? Então, eu vou falar do mercado atual, mas eu quero contar uma historinha que aconteceu comigo, uma história de adoramos vida. histórias, vamos lá. Eu fiz uma viagem internacional para o Paraguai com meu esposo, dirigindo, né? E no retorno, meu marido, ele é muito assim de descansar, ele é muito pé no chão. E ele queria dormir numa cidade. Fazer um intervalinho ali. Ele queria dormir à noite e esperar amanhecer para tocar a viagem de volta. E sempre fui uma criança hiperativa. O meu médico dizia que eu era hiper mega power ativa. A sorte que eu tive um pai que ele me ensinou a usar a hiperatividade ao meu favor. Ligada a 220. Ele era analfabeto, mas ele foi meu coach. E aí, eu falei, não, você dorme e eu venho dirigindo. Eu não lembro se fazem 6 ou 7 anos, Karina. E era um sábado, né? De sexta para sábado, passei a noite dirigindo, 11 horas da manhã. Chegamos em casa, tomei um banho e fui dormir. E nós temos uma televisão dentro do nosso quarto, que é a nossa DR, gira em torno da televisão, que eu detesto televisão no quarto e ele ama, né? Mas ok. Não é porque a gente é psicólogo que tudo é perfeito, que né? tudo é perfeito, Claro. Exatamente. E aí, primeiro eu durmo, depois eu deito, né? Então, como boa hiperativa que sou, é dessa forma que eu funciono. E dormi, desmaiei a televisão e ele só dorme com a TV ligada. E eu não vi mais nada. 6 horas da tarde, mais ou menos, eu acordava, como diria o Carl Rogers, obnubilada. Tá. Não, estava num estado consciente e pré-consciente do sono. E eu vi o Luciano Huck entrevistando o poderoso chefão da NASA. E aí eu não sabia se eu estava ali, se era eu que estava na NASA, ou se era o Luciano que estava em minha casa. Mas, enfim. Quando eu abri os olhos, o Luciano falou assim, então você está querendo me dizer que a NASA abriu 12 vagas para trabalho, e 5 dessas vagas, dessas fatias, foram abocanhadas nesse termo, por brasileiros. Quando ele falou isso, eu já estava de pé em cima da cama. Por favor, pergunta qual é o pré-requisito. E aí o Luciano, eu acho que ele ouviu a minha voz. Tenho certeza que ele me ouviu. E o Luciano perguntou assim, a pergunta que não quer calar. É verdade que para trabalhar na NASA tem que ser gênio? E ele falou, não mais. A partir de 2000, quando ele falou do ano de 2000, na hora, né? Teoria da inteligência emocional do Goleman, 1996. A partir do ano de 2000, a primeira competência exigida aqui na NASA é a capacidade de trabalhar em equipe. E a segunda, fala mais, a segunda é a capacidade de receber feedback. Isso há uns 6 anos atrás. Então, eu imagino, né, que 6 anos, eu não tenho bem certeza do tempo, porque eu tenho a bússola meio quebrada. Mas isso me remeteu à competência socioemocional, às soft skills, que já desde 2010 a gente vem, né, correndo, buscando, se atualizando, e aí entra a avaliação psicológica também reconhecida pelo Conselho Federal, Sim. né, porque é científico, a gente trabalha com método científico. Perfeito. Então, e aí o mundo do trabalho, todos os anos, então, lá em Davos, na Suíça, sai essa lista das principais competências. Hoje, nós temos a de 2020, que saiu em janeiro, antes da pandemia. Há 50 anos aconteceu em janeiro. Esse ano não aconteceu em janeiro e vai ser em agosto, na Singapura, pela primeira vez. 2021 ainda não saiu ainda. Então, nós estamos pulando igual a pipoca, guardando, né? Guardando a novidade de agosto. Então, assim, de 2020, a primeira... O que temos aí? A primeira soft skills que sai lá na lista, né, do mundo do trabalho é a capacidade de resolver problema complexo. Olha, essa é a número 1. Exatamente. E aí... Tem um autor que ele fala, então, o que seria, né, um problema complexo? Boa pergunta. E aí, um problema complexo é aquele problema que você nunca resolveu. Inclusive, ele cita,
Por exemplo, receita de um bolo é um problema simples. Receita de um bolo é um problema simples, montar um foguete é um problema difícil e problema complexo é criar um filho. Nem montar um foguete ele é considerado como um problema complexo. Então, ele vai trazendo e vai discorrendo sobre a capacidade. E aí, como cereja do bolo, ele diz, olha, a pessoa que tem que desenvolve a capacidade de resolver problema complexo, ela precisa estar movida pela razão e não pela emoção. E aí nos remete à psicologia cognitiva comportamental. E aí nós entramos nas distorções cognitivas, o quanto as emoções negativas trazem distorções cognitivas, ou enquanto as distorções cognitivas trazem emoções negativas. E aí a gente ensina lá no mundo corporativo, a liderança, identificar isso. Então, a gente já trabalha o desenvolvimento pessoal das soft skills. O nome do programa, na verdade, é desenvolvimento pessoal, né? Programa de desenvolvimento pessoal para o desenvolvimento das soft skills. Programa de desenvolvimento pessoal para o desenvolvimento das soft skills. Por quê? Porque eu sou quem eu sou em qualquer esfera da vida. Primeiro, eu vou trabalhar o desenvolvimento pessoal e aí eu vou desenvolver essas soft skills lá no mundo do trabalho. Mas a soft skills, ela pode ser uma competência socioemocional, por exemplo, para lidar com o meu namorado, com a minha sogra, né? Que geralmente com a sogra a gente tem mais problema de desenvolvimento pessoal. Eu tenho paciente lá que é só para atender problema com a sogra. Então, é desenvolver as soft skills. Então, cada pessoa, na verdade, o desenvolvimento é pessoal. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, a empatia, sociabilidade, que são, né, as 5 habilidades a ser desenvolvidas dentro da teoria da inteligência emocional. Isso é autorregulação. Então, lá na primeira soft skill, a primeira, que é a capacidade de resolver problema complexo, eu já tenho que estar enxergando o problema de forma real e não distorcida. E já buscando resoluções, cenários, possíveis ações. Exatamente. O segundo é a capacidade de pensamento crítico. E o pensamento crítico também ele está relacionado com uma boa conceitualização cognitiva. O meu mapa cognitivo, ele tem que estar alinhado à realidade, não disfuncional e não distorcido. Então, eu preciso aprender de fato a identificar isso. Ah, mas você pode estar pensando assim, não, mas o meu mundo é real. Eu não distorço as coisas. Não precisa ter depressão, fobia social, crise de ansiedade para distorcer as coisas. Isso tem muito a ver com... Abrindo só um parênteses, né, Mary? Isso tem muito a ver com a nossa criação, com a nossa educação, a nossa base, onde a gente construiu muitos conceitos, significados, entendimentos da vida, que hoje fazem realmente a gente enxergar as situações de uma forma que, às vezes, pode ser distorcida. Perfeito. E é bem interessante, Karina, porque quando a gente vai conversar com a liderança e faz o trabalho de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Antes do treinamento coletivo, a gente faz o individual lá. Faz a avaliação psicológica, dá o feedback, ensina ele a se autorregular emocionalmente. E aí ele diz assim, não, mas eu não tenho problema com as pessoas. Tu deve escutar bastante isso. Aí eu pergunto para ele, para onde que vai os hormônios que tu libera quando tu tá em situação de estresse agudo? Que é o cortisol, é veneno, tu sabia? Uhum. E o cortisol, ele diminui a minha capacidade de atenção, de aprendizagem, de resolução de problema. Baixa imunidade. Baixa imunidade, julgamento fraco. E aí? Tu engole. E outra coisa, né? Cortisol faz o quê? Ele escaneia desde o fiozinho do meu cabelo até o dedinho do meu pé e fica buscando, catando no teu corpo onde é que tu tem predisposição para desencadear. Talvez não seja emocional o teu problema, mas daqui a pouco tu vai acabar infartando, né? Tenho vários colegas que não chegaram na minha idade. Com 35 anos, eram CEO de empresas,
Eram diretores, supervisores e eles infartaram com essa idade. Porque não é só trabalhar, executar, operacionalizar. É autocuidado, é controlar, é manejar, né? E hoje eu ministrei uma palestra numa escola, inclusive, uma escola municipal. E um garoto, um adolescente perguntou, tá, mas espera aí, o que eu faço para me livrar do estresse? Eu disse, a gente nunca, de situação de estresse, nós nunca nos livramos de situação de estresse. A gente não tem nenhuma varinha mágica ainda. No trabalho você vai ter situação de estresse, em casa, com o filho, com o marido, com a marida. A lista é grande. Em todas as situações. A grande sacada é eu aprender a manejar o estresse. O que é manejar o estresse? É transformar o cortisol e a adrenalina nos hormônios da felicidade. Ah, mas isso é utopia. Não preciso ser feliz. Mas você precisa liberar um antídoto que está envenenando o teu corpo. Que a questão não é sentir. Eu tenho direito a sentir. A questão é o que eu faço com aquilo que eu sinto. Com aquilo que eu sinto. E aí ele vai diminuir toda a minha capacidade de criatividade, principalmente. Nossa. Aí a terceira habilidade. Né? É a criatividade. É a criatividade. É a terceira habilidade. Inclusive, até um dos autores que fala aqui sobre a criatividade, ele até faz uma pequena crítica, né, sobre a inteligência artificial. Ela é muito importante, nos ajuda muito. Mas a nossa criatividade humana ela é insubstituível. Porém, contudo, se estamos com nível de estresse, a gente não aprendeu a lidar com, porque não são as pessoas e as coisas que me estressam. Sou eu que me estresso. Eu dou o teor. Eu me permito ser estressado. Exatamente. Adoro. Então, quando eu aprendo a lidar com isso, isso se chama manejo ou autorregulação. E como que eu desenvolvo as soft skills? Como que eu desenvolvo? Eu preciso desenvolver as minhas habilidades sociais. Porque né? todo mundo pode. Ah, eu estou ouvindo, Karina, eu te ouvi no rádio, tu disse que eu posso desenvolver. Vamos lá. Posso desenvolver. Primeiro passo. Né? Nós vamos seguir os 5 passos da teoria da inteligência emocional, que inclusive é o 6º. É a 6ª competência. Está aí na lista. Que está aqui na lista. Antes delas vem a 4ª que a gente não falou, que é gestão de pessoas e coordenação, e depois a gente vai para essa regulação, ou como que eu vou desenvolver minhas soft skills. E a capacidade de gerenciar pessoas é a 4ª, e a 5ª de coordenar, que são 2 questões que mais parece a mesma coisa, igual o Denorex, né? Parece, mas não é. Parece. Gerenciar pessoas é gerenciar a emoção das pessoas. E para gerenciar a emoção das pessoas, eu preciso gerenciar primeiro a minha. Como fazer isso se eu nem sei fazer a minha? Autoconhecimento. E aí, repito, autoconhecimento da emoção. Não é da águia, não é para saber se você é tigre, se é urso, que isso não existe na neurociência. É autoconhecimento emocional. Eu me conheço, eu já sei, não vou lá, eu me conheço, não vou lá. Isso mesmo. Quando eu digo eu não vou e não vou mesmo, eu já sei que eu conheço a minha emoção, que eu me descontrolo muito fácil, então eu não vou. Quando eu não vou, isso quer dizer que eu já me autorregulei e me autocontrolei. E coordenar. Coordenar é quando a gente tem, por exemplo, lá no mundo do trabalho, nós temos uma pessoa que ela é ótima operacionalmente. E aí ela traz grandes resultados para a organização. E a organização olha para a pessoa sem avaliar, né? E aí sem avaliação psicológica. Eu friso muito a avaliação psicológica, por quê? Porque ela é científica, Karina. Eu não abro mão. Eu curto demais, assim, acredito demais na avaliação psicológica. E aí não é só teste. Né? A gente tem vários métodos, mas a testagem ela é muito importante, ela é científica. A avaliação é um conjunto. É um conjunto. A coordenação, não adianta eu pegar uma pessoa que saiba fazer muito bem uma coisa e não sabe ensinar aos outros aquilo que ela faz. Então, o coordenador, ele tem que ser tão bom a ponto de fazer com que as outras pessoas, fazer com que as pessoas trabalhem como ele e alcancem resultados como ele. Então, ele é um multiplicador de talento operacional. Olha que responsabilidade. Então, isso tá na 5ª habilidade de 2020. Eu acredito que 2021 ela vai subir um pouquinho. Porque nós temos muitos problemas no mundo corporativo, nas organizações, com coordenação. Tu promove um operacional para um coordenador
E ele não sabe o que faz com isso, ele se atrapalha todo. Faz todo sentido. Sem passar por uma avaliação do psicólogo, sem passar por uma avaliação de desempenho, que é um instrumento de avaliação estratégica. Ô, Mary, ela perguntou pra mim antes assim, é 1 hora de programa, Karine disse, é 1 hora. Falta 4 minutos. Barbaridade. Vice, Nós eu estamos tenho- ainda na 6ª avaliação. Eu fiquei assustada. Eu digo, o que nós vamos ficar falando 1 hora, O hein? que eu vou ficar falando 1 hora? Falta só... Ó, 3. Agora já falta Eu já... fiquei pensando, vai virar o sofá da Hebe. Viu? E a gente ainda nem deu conta do recado. Ainda de falar recado. tudo que nós temos aqui. Então, daí, como que eu faço para desenvolver? Vem a 6ª habilidade, Vamos lá. que é a inteligência emocional, que é a cereja do bolo, que é, na verdade, as soft skills. Porque a inteligência emocional, ela é uma teoria que traz 5 habilidades a serem desenvolvidas. E ela vai entrar nos 12 princípios da TCC. O Goleman, ele usa todos, ele é um psicólogo cognitivo comportamental, né? E aí ele traz nessa ordem 5, né? A primeira é o autoconhecimento da emoção. E aí o pensamento gera emoção, a emoção, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, quais são as minhas Uma intenções. ferramenta fenomenal. Fenomenal. Então, autorregulação é isso. Autoconhecimento, né? Tu faz lá a tríade cognitiva, o pensamento gera emoção, qual é a minha intenção, que vantagem Maria vai levar isso se comportando desse jeito. Então, o autoconhecimento e o autocontrole é quando eu realmente digo, olha, eu não vou lá porque eu me conheço, eu pensei bem, Eu analisei, sei as minhas reações. eu tenho as minhas razões para não ir, então eu não vou. E aí eu já me autoconheci, me autocontrolei. Então isso eu desenvolvi. A terceira é muito interessante, que é muito comum as pessoas confundirem com a automotivação do Maslow, que não é a automotivação aquela do boneco de posto, né? De Sim. motivar, ser Isso é de boa. luz maravilhoso. Não! Adorei. É a automotivação do Goleman é a capacidade, ela vem com a teoria da autoeficácia do Bandura, das crenças centrais, que é a capacidade que eu tenho de reconhecer o meu eu, o meu ego. E o meu ego, ele não tem cura. Eu sou eu. Ele tem autocontrole. Tem um sujeito chamado Apóstolo Paulo na Bíblia, que escreveu lá muito, eu gosto muito de ler o que ele escreve, mas tem uma questão que ele fica muito indignado, que ele diz assim, ó, o que eu quero não faço. O que quero não faço, o que não quero isso faço. Miserável homem que eu sou, um cara super intelectual, escreve muito e não consegue controlar a emoção. Né? Ele fala da impulsividade, então é o autocontrole. Então a automotivação é entender que o meu eu, Mary, né, sou filha do primitivo, gaúcho, gaiteiro, sangue no olho, faca no dente, tem um temperamento do primitivo aqui dentro, Sim. que se ele resolve sair de gaita e tudo, eu vou me dar muito mal. E o tempo inteiro eu tenho que me policiar. Então, a automotivação é o tempo inteiro eu me autocontrolar. Ah, mas tu nunca vai ser tu? Depende. Se o meu eu prejudicar nas minhas relações, eu não posso ser eu. Porque eu não existo no mundo sozinho. O meu ego, né? Não posso olhar só para o meu umbigo. O egocentrismo é isso. É eu não controlar o meu eu, achar que o meu eu tá certinho e tá ponto. Pois é. Como é que eu posso saber as minhas soft skills? Eu preciso procurar no psicólogo. Não Fechou com chave de preciso. ouro, então. Não é que eu preciso. A gente tem formas, tem meios de leituras, inclusive ler Daniel Goleman. Mas o autoconhecimento, ele sobrepõe aos livros de autoajuda. Com certeza. Preciso Mary, quem ficou buscá-lo. interessado no assunto, quer perguntar, quer te procurar, como é que faz para te encontrar? Então, eu tenho Instagram, né? Psicóloga Rosemary Vieira, psicóloga Rosemary Vieira. É Rosemary? É Rosemary Vieira, né? Tá. Tem a Conexão Consultoria, que a gente trabalha com consultoria organizacional e pessoal, que é o desenvolvimento das soft skills. Então quem ficou interessado, a Rosemary faz esse trabalho. Exatamente, é o desenvolvimento da inteligência emocional e das soft skills. A gente não coloca para o mundo do trabalho, porque o desenvolvimento pessoal, ele é um desenvolvimento para qualquer esfera da vida, né? Sim, reflete em todas. Então, e deixando assim, muito claro até para fechar, né, Karina, que eu sei que já avançou o horário, mas a psicologia ela tem dois caminhos. Ou tu procura para psicoterapia, ou tu procura para desenvolvimento pessoal. A psicoterapia geralmente é mais voltada para transtornos, né?
transtornos emocionais, de ansiedade, depressão. E desenvolvimento pessoal é para orientação profissional, carreira, autoconhecimento, inteligência emocional, soft skills. Então, é nessa linha de trabalho que eu costumo atuar. Perfeito. Nas redes sociais do Rádio Cidade em Dia, você também vai encontrar repostagem do trabalho da Med lá, no meu Instagram. E acredito que a gente, né, qualquer coisa a gente volta a falar das soft skills. Sou bem facinho. Nossa, bem facinho. Já vamos marcar outro dia pra gente falar mais. Mas, por hoje, a gente deixa vocês com água na boca e semana que vem a gente está de volta com mais um programa, O Problema dos Outros. Tchau, tchau. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.